Deixa eu só compartilhar a tela. Deixa eu ver se vocês vão conseguir. Digam para mim se vocês enxergam aí. Ah, dá, né? Tá com um zoomzão agora aí. Galera, vamos começar então. Como eu falei para vocês lá no grupo, hoje vai estar meio corrido para mim. Opa. Eu escolhi alguns exercícios de forma aleatória para a gente resolver, tá? Vocês vão ver que um ou outro tem um assunto parecido, né? E aí depois eu passo para vocês o vídeo aí, tá? Vamos lá. Essa questão lá de 2019, né? Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. Peraí que alguém tá me mandando. Galera, é que eu não consigo... tá, bate falta aqui. Tá, de boa, já sei a resposta. Boa tarde, boa tarde. Pra quem já sabe a resposta, de boa, gente. Sim. Bom, não tem problema. A não ser que vocês queiram que eu passe, daí a gente fica com um a menos. Ou eu posso falar, o que vocês preferem? Professor, faz aí. Vamos fazer, né? Então, o profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa H é 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como uma aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Galera, rapidamente aqui, né? Eu vou fazer um esboço dessa figura que a gente tem ali. É algo parecido, né? Não é lógico, não é igual. Não é igual a isso aqui, mas 60, né? Beleza. Lógico que não vai ficar igualzinho, mas algo próximo àquilo que ele está representando. Ele quer saber a área dessa figura aqui, tá? O que acontece? A hora que eu faço o desenho separadinho aqui, igual ele tá, talvez fique mais claro para vocês aquilo que vocês devem fazer. Tá muito claro com esse reflexo aqui? Vocês querem que eu apague a luz do fundo para ver se melhora? Dá para ver de boa? Dá para ver de boa? Beleza. Quais são as informações que ele dá para a gente, né? Ele fala que vale D, só que ele falou no texto quanto vale o diâmetro, né? O diâmetro ele falou que vale 40 centímetros. E aqui ele chamou de altura. E ele falou também no exercício que vale 60 centímetros. Como é que eu calculo a área disso aqui? Em qualquer vestibular, quando você for resolver uma questão de vestibular, tá? Ixi, professor, olha, essa figura eu não sei calcular, não tenho fórmula para isso. Realmente, a gente não tem fórmula para calcular a área dessa figura, né? Mas a partir do momento que eu entendo que, opa, beleza, eu consigo separar, aí já fica mais de boa, né? Quais são os detalhes? Ele disse para a gente que o diâmetro vale 40 centímetros. Se o diâmetro dessa circunferência vale 40 centímetros, e o que eu quero dizer para vocês, né? Olha só, essa figura está sem o desenho de dentro. Quando eu olho o desenho de dentro, igual está no enunciado ali, né? Se você está no celular, tem alguém que esteja no celular que daí não consegue ver o vídeo ao mesmo tempo, né? Pensei nisso agora. Ou consegue? Senão eu vou parar o compartilhamento só para a gente poder... Vou interromper o compartilhamento só para que todo mundo consiga assistir, tá? Se eu tenho o desenho da placa, o desenho da placa ele ocupa um espaço, ele faz algo do tipo assim, né? Qual é a ideia? O aluno ele começa a se pensar assim, né? Puxa, beleza, eu tenho um círculo e essa área, como é que eu vou calcular essa área? E aí ele quebra a cabeça, coitado, pensando como é que ele vai calcular essa área. Só que a separação que a gente faz é diferente. Essa é a separação que a gente faz. De um semicírculo e um retângulo, né? Então, vamos lá. Se ele disse pra gente que o diâmetro valia 40, quanto vale o raio? 20. 20.
Agora, se o raio vale 20, ele vale 20 para a esquerda, vale 20 para a direita e vale 20 também aqui para cima, né? Por que eu estou falando de valer 20 para cima? Porque ele diz que a altura inteira valia 60 centímetros. Como eu vou tirar essa parte do círculo para calcular separado, eu consigo encontrar a altura desse retângulo. Tudo valia 60, tira esse 20 de cima, vai dar 40. E aí o que a gente tem aqui é um retângulo cuja altura vale 40 e a minha base é igual ao diâmetro, que também valia 40. Aí toma cuidado, tá? Algumas pessoas falam assim, ih, senhor, errou, não era um retângulo, era um quadrado. É porque todo quadrado é um retângulo, né? Por quê? Porque tem 4 ângulos retos. Como é que eu calculo a área de retângulo? A área de retângulo, base vezes altura, 40 vezes 40, 1.600. Como é que eu calculo a área de um semicírculo, né? Se eu peço para calcular a área de um círculo, a gente sabe que a fórmula da área do círculo é πr ao quadrado. Se eu tenho a metade de um círculo, né? A área, que eu vou chamar de semicírculo, que é a área do semicírculo, vai ser πr ao quadrado divididos por 2. Fica claro isso? Sim. Calculando essa área aí, o π ele falou que vale 3,14, então 3,14 vezes o raio que ele deu ali, que é 20 ao quadrado, divididos por 2. Um errinho que a galera às vezes acaba cometendo, lógico, não vocês, né? Estou dizendo de outras pessoas, de simplificar o 20 com 2. Não posso, né? Regras de operações. Se eu tenho potência e multiplicação, divisão, primeiro sempre a potência. Então vai ficar lá 3,14 vezes 20 ao quadrado, que vai dar 400. E isso aqui divididos por 2. Agora sim, eu posso simplificar o 400 e o 2, que aqui vai dar 200 e aqui vai dar 1. Né? Duas casas decimais, eu vou multiplicar com um número que tem 2 zeros. É a mesma coisa que eu multiplicar 3,14 por 100 e depois multiplicar por 2. 3,14 vezes 200 vai dar 628. Vou pôr aqui dentro. 628. Qual é a unidade de medida que a gente está trabalhando aqui? Centímetros quadrados, né? Por quê? Porque todas as unidades que ele deu estão em centímetros. Todas as medidas que ele deu estão em centímetros. O que ele quer da gente ali é que ele calcule a área a ser pintada em 10 placas. Eram 10 placas, né? Então, a área total vai ser 10 vezes a área total dessa placa. Qual que é a área total dessa placa? A área do retângulo mais a área do semicírculo. 2.228. Quando eu multiplico por 10, é só pôr um zero no final, né? Vamos torcer para que tenha essa resposta lá, né? Opa, aí. Colocando o zero no final, 22.280, que é o item B, né? Item B ali. Tranquilo isso aí, gente? Dúvidas quanto a esse tipo de exercício? Se por acaso a gente tiver mais exercícios que vocês já tenham visto, gente, é porque o Enem ele tem essa característica de ser... Né, eu pego de um material, todo mundo pega quase o mesmo material. Vamos lá. Próximo exercício, ele cita para nós ali um quadrado. Né? Nossa, eu olho a foto da Eduarda Otto, parece que ela está prestando atenção na minha aula de verdade, na foto ali. Parece que ela está no ao vivo. Esperando. Vamos lá. Ixi, peraí. Ah, perdi o chat, não tem problema. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos, retângulos e isósceles, como mostra a figura. Então, ele vai pegar um quadrado, vai separar em triângulos e isósceles. O que é um triângulo isósceles? Fala para mim. O que é um triângulo isósceles? Fala para mim. 2 lados iguais. 2 lados iguais. Eu posso dizer que um triângulo isósceles pode ter 3 lados iguais, sim ou não? Sim ou não? Sim, sim. Sim, perfeito. Eu posso, né? Deixa eu só ver a figura lá. Porque se a classificação de isósceles é ter 2 lados iguais, e eu tenho 3 lados iguais, eu tenho 2 lados iguais, né? Então dá de boa. Vamos ver se é esse desenho assim.
Aí agora ele vem para cá. E aqui. E aqui. É isso aqui. Algo parecido com isso, né? Não, ficou errado ainda. Ah, caramba. Ah, dane-se o meu desenho. Vamos pensar no desenho ali, porque senão eu vou perder tempo fazendo o desenho que eu acabei de errar. O que acontece? Ele dá essa figura com os triângulos e fala assim: uma artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito. E aí tem o desenho ali para você na hora da prova, de boa. Se você quiser fazer todos os seus rabiscos ali dentro do desenho que ele te deu, perfeito, né? De tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles. Então ele dá um triângulo retângulo isósceles. Esse eu vou fazer aqui, porque agora é mais de boa fazer o desenho, né? Cujos catetos medem 2 centímetros. Então ele fala, olha, aqui vale 2 centímetros, aqui vale 2 centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetros é. Galera, o que acontece? Essa figura aqui, né? Como eu sei que a forma que foi montada essa figura são só triângulos isósceles, quando eu tenho uma informação de um lado, eu posso ter a informação do outro propriamente dito. E aí a gente consegue aplicar essas ideias dentro do conceito ali de se for triângulo retângulo, usar Pitágoras e tudo mais. Tá bom? Vamos ver o que a gente consegue relacionar com isso aqui. Dentro desse primeiro triângulo retângulo que ele deu os catetos. Como é que eu calculo a hipotenusa dele? Fala para mim. Pitágoras. Só que a gente sabe que um triângulo isósceles retângulo, né? A hipotenusa é a diagonal de um quadrado. Se você quiser falar assim, é o L raiz de 2, beleza. Se você quiser usar Pitágoras, vai dar o mesmo resultado. Então, a gente sabe que nesse caso, 2 raiz de 2. Fica claro isso? Sim. Sim. Aí, quando você olha o desenho, você vai perceber que aqui, nesse encaixe, a gente teria um outro triângulo, né? Eu vou fazer um esbocinho dele aqui. Aonde esse lado que vale 2 raiz de 2, ele é exatamente esse lado, ó. Ele fala, olha, esse lado vale 2 raiz de 2. Sim? Como ele disse pra gente que é isósceles, se esse lado vale 2 raiz de 2, esse lado também vale 2 raiz de 2. Ai, professor, aplica Pitágoras de volta. Posso aplicar Pitágoras de volta? Sim, com certeza. Levantou a mão. Fala, Bruno. Se você fizer também por Pitágoras, dá raiz de 8. Tem algum problema usar raiz de 8? Não tem problema nenhum. De boa. De boa, tá? O que vai acontecer é que, tipo, dependendo do que o exercício te pede, né? Lá nas opções não vai ter raiz de 8. Por quê? Porque ele vai tirar da raiz aquilo que ele não... por exemplo, vamos supor que lá no resultado final 10 raiz de 8, ele vai simplificar ao máximo. É isso que eu quero dizer. Tá? Beleza. Então, tá bom. O que acontece? Vamos lá. A gente tem essa figura. Ah, professor, eu consigo verificar aqui que é um triângulo retângulo. Beleza, se você consegue verificar isso, de boa. Mas e se eu não consigo, né? O que eu ia falar para vocês? Gente, todo triângulo isósceles eu consigo dividir ele ao meio e repensar ele de alguma outra forma, tá? Nesse caso aqui, como é que eu consigo provar, né? Provar não, mas como é que eu consigo pelo menos induzir o meu pensamento de que ele é retângulo? Se você olhar os lados dos meus triângulos, eles são paralelos. Professor, tem como provar isso de uma outra forma? Tem, né? Como? Um triângulo retângulo isósceles, o ângulo vale 45. Então você parte dessa premissa que você já conhece esse ângulo. Quando você começa a jogar os ângulos nas figuras, e por isso que eu falei que o ideal é ter o desenho ali, né? Você fala, aqui vale 45, aqui vale 45, aqui vale 90. Você consegue montar características ou valores dos outros ângulos, tá? É uma informação importante que a gente tem ali. Vamos lá. Como é que eu calculo essa medida aqui? A gente sabe lá que é o triângulo retângulo. Pitágoras. L raiz de 2. O lado vale 2 raiz de 2.
É como se eu tivesse 2 raiz de 2, raiz de 2, certo? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, 2 vezes 2, 4. O que acontece? Eu vou até voltar na imagem lá para a gente ver o outro triângulo. Ah, professor, vamos fazer isso em todos? Não vai precisar em todos, porque o que ele quer, afinal, da gente é um quadrado. Ele quer saber a medida do lado do quadradão, né? Aí, então, você tem um outro triângulo ali. Espero que fique dentro da imagem aí. Cuja essa medida que a gente encontrou, 4, é essa medida aqui. E pela mesma forma de criação que eu falei para vocês, a gente consegue ver que isso aqui é um triângulo retângulo, né? E se ele é isósceles, esse cateto vale 4, a hipotenusa não pode ser igual a um cateto, porque a hipotenusa sempre vai ser o maior lado, né? Isso aqui vale 4, aqui vale 4. E aí aqui a gente vai ter 4 raiz de 2, pela linha de construção que a gente teve aqui. Aí a gente vai ter um outro triângulo parecido com esse aqui, né? Nesse outro formato. Vou colocar aqui, vamos fingir que é isso aqui, ó. Onde a gente sabe que aqui vale 4 raiz de 2 e aqui vale 4 raiz de 2. E aí a gente sabe que essa medida, usando essa linha de raciocínio, vai ser L raiz de 2, né? 4 raiz de 2 vai dar 8. Deixa eu voltar lá em cima para ver a figura. A gente está nessa figura. E aí vai me aparecer isso aqui, ó. Um outro triângulo retângulo, isósceles, cuja essa medida vale 8, essa aqui vale 8. Né? Se a gente já usa essa linha de estrutura, 8 raiz de 2. O que acontece? Olha agora a imagem ali, né? A gente tem, para completar o nosso quadrado ali, 2 triângulos iguais, só que um está virado e o outro está em pé, né? Um está com a hipotenusa para baixo e o outro está com o cateto para baixo. Deixa eu ver o que mandaram aqui. A razão é 2. Como assim a razão é 2? Me perdi. Gabila. Oi. Como é que você sabe que eles são iguais? Como que eu sei que eles são iguais? Deixa eu ver como é que eu posso te provar isso. Ah, não, eu pensei num... Pensei em um e não era. Peraí. Eu pensei no do Tangram, não é do Tangram. Deixa eu ver se tem como mostrar que eles são iguais. Não serão iguais por causa daquele último triângulozinho. Vocês veem o mouse quando eu mexo aqui? Sim. Por causa desse desgramado aqui, ó. Ele vai dar... Deixa eu ver como é que a gente... Mas dá para pegar, a gente tem os lados do triângulo. Daí dá para como ele falou que é um quadrado, né? A gente tem essa medida aqui, que é o 8. Não vai precisar do outro, né? Aí a gente tem essa medida aqui, que é o 4. E essa medida aqui, que é o 2. Que são os 3 triângulos que estão na direita ali. Que é o lado do quadrado, né? Ele realmente, ele não tem como mostrar que é igual, porque eu pensei no Tangram, ele não é o Tangram, tá? Então a gente vai pensar nos 3 triângulos. Ó, o triângulo grande que tem ali onde o mouse está em cima, cujo cateto vale 8. Embaixo dele a gente tem um triângulo retângulo, cujo o cateto vale 4. E lá embaixo, o pequenininho do lado direito, a gente tem o menorzinho, cujo cateto vale 2, né? Então, se ele quer saber... quando mandar um quadrado cuja medida do lado em centímetros ele quer saber a medida do lado, é só eu somar 8 mais 4 mais 2, que vai dar 14, né? 14, item A. Fica claro isso aí? Não. Eu não preciso nem daquele ali de baixo, nem do grandão. Se você me perguntar se tem como descobrir o de baixo, tem. Como que a gente faria para descobrir o de baixo, tá? O da esquerda ali. Repara que um cateto daquele de baixo, né? Essa medida 2 raiz de 2 mais o 4 raiz de 2. Vai dar 6 raiz de 2. E aí a gente consegue achar a hipotenusa dele também. Fica claro isso? Sim ou não? Sim. Sim. Fica claro para todo mundo a construção aqui? Sim. Sim. Perfeito. Agora eu entendi ali. A razão é 2, 8, 4 e 2. Porque conforme você vai crescendo daquela forma, vai sempre dobrando o triângulo que está com o cateto para baixo, né? O cateto como base. Se eu tivesse continuado aquela construção,
iria gerar um triângulo de cateto 16. Eu acho que é isso que você quis falar. Beleza. Excelente. Tá? Mas ele não pediu para a gente calcular nem o triângulo maior, nem aquele de baixo, ele só queria o lado do quadrado. Perfeito, acabou. Não precisamos ficar quebrando cabeça, o que é ótimo. Tá? Uma vez eu vi uma questão que era bem nesse estilo, só que daquele, sabe, que a pessoa fala, vou inventar aqui um exercício, e aí acaba acontecendo, por exemplo, se você pensar um pouco diferente da pessoa, por exemplo, eu queria calcular pela base, né? Aí chega a dar diferente de 14. A pessoa bola o exercício na cabeça dela, parece muito bem montado. Já aconteceu muito isso comigo, mas eu já vi isso dentro de concurso. Aí, se alguém faz alguma coisa diferente que não está errado, acaba chegando em outro valor, tá? Temos que tomar cuidado. Normalmente, esse tipo de questão, quando é constatado isso aí, a gente entra aí com um recurso e dá boa, tá, gente? Mas só para não ficar desesperado, que às vezes acontece. Vamos ver se eu consigo passar para o próximo exercício. Aí. Esse exercício, basicamente, a gente pode só discutir ele, tá? Porque ele é uma interpretação de gráfico, praticamente. Ele coloca ali como se fosse uma parte de estudo de reta e tudo mais. Mas, cara, só de, né, prestar atenção, você já consegue resolver. Não precisa nem pensar muito, assim. A raiva é uma doença viral e infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados da campanha. Em cães, nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais, os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a vacinação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica, nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017, deu-se de forma linear. O que significa ele dizer que deu-se de forma linear? Quem pode sugerir uma ideia para mim a respeito disso aí? É uma progressão? É uma progressão? É. Que tipo de progressão? O gráfico não tem curva também, né? Quando é linear. A progressão geométrica ela faz uma curva, porque ela se assemelha à parte de função exponencial. A progressão aritmética é uma reta. Então, quando ele fala de forma linear, ele está citando uma progressão aritmética. Pensando em progressão, que foi perfeito, cara. Eu nem tinha pensado nessa ideia de progressão, tá? Eu tinha pensado na questão de função afim, que é uma ideia parecida. Quando eu penso, beleza, forma linear, uma progressão aritmética. Ele está dizendo que aquela reta ali, o decrescimento dela não será alterado, né? Eu não posso ter uma curva, é uma linha reta. Isso quer dizer o quê? Entre 2013 e 2014 vai ter um decréscimo, e eu sei que é um decréscimo porque o gráfico está diminuindo, né? Que tem que ser o mesmo decréscimo de 2014 para 2015. Por quê? Porque a gente pensou em progressão. A razão de um ano para o outro, ela se mantém. Foi o que ele falou, né? Nos períodos de 2013 a 2015. Isso, professor, mas eu só sei quanto que ele diminuiu de 2013 para 2015. Eu não sei no meio do período. Quanto que ele diminuiu de 2013 para 2015? Em porcentagem. Qual foi a diminuição total dele? Percentual, né? 8. 8%. 8% a menos de vacinação. Olha só, se eu preciso ter uma perda de 8% em 2 anos, e ele pediu que seja de forma linear, quanto que ele vai perder por ano? 4. Pronto, fechou. Ele vai perder 4, né? Não, ainda são 2h25, 2h25, vai dar. A gente vai. Para quem me mandou mensagem ali, a gente vai. Então, qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Repare que 2016 ele nem pediu. Professor, eu queria ver 2016. Para ser forma linear, de 2015 para 2017 subiu 2. Então, 1 por ano. De 2013 para 2015 baixou 8. Então, 4 por ano. Então, se em 2014 ele não tem ali, mas a gente sabe que ele perdeu 4, 67 menos 4, 63%. Item B. Fica claro? Sim. Sim. Vamos lá.
Próximo exercício. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver. É porque, na verdade, o médico vai ser teleconsulta. Por isso que eu marquei, senão não tinha horário, gente. Vamos lá. Próximo exercício. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa do transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas realizado por um ônibus nessa rota e a localização de dois de seus atuais pontos de parada, representado por P e Q. Os estudos indicam que um novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e os pontos T e Q sejam iguais. De acordo com seus dados, as coordenadas do novo ponto de parada são... Galera, esse é aquele tipo de exercício que, poxa, peraí, eu vou pensar um pouco aqui e eu vou conseguir eliminar alguma coisa, tá? O que eu quero de vocês? Nesse exercício, fica claro que eu tenho um triângulo ali, onde aqui é o ponto P, o ônibus vem até um certo ponto, vira à esquerda e vai até o ponto Q. Fica claro isso? Sim. 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 O que acontece? Ele vai pôr um ponto que ele chamou de T nesse trajeto aqui. De forma que ele precisa saber, né? Ele quer que seja a metade do caminho. Então eu preciso saber qual é a distância total do P até o Q, né? Como que eu vou saber isso? Toma cuidado, aqui não é o zero. O ponto P, ele deu o par ordenado do ponto P, né? O X vale 30, o Y vale 20. O Q, o X vale 550 e o Y vale 320. Fala para mim quanto vale do ponto P até a esquina onde ele faz a curva. 520? Quanto? 520? 520. Por quê? Porque se o ponto P ele partia do 30, né? E ele fazia a curva lá no 550, ele deixou 30 fora do percurso. Então, 520. Da curva até o ponto Q, quanto que ele percorre? 300. 300, perfeito. Qual é a distância do ponto P até o Q? Distância? Distância do P até o Q, não distância de ponto, tá, gente? Distância dos pontos de ônibus aqui. Não queira fazer a hipotenusa aqui. A distância entre esses dois pontos vai ser, o ônibus vai percorrer 520 metros aqui e mais 300 aqui. A distância vai ser 820. Dessa distância de 820, ele quer que fique metade, né? Ele quer um ponto T que tenha metade do P até o T e a outra metade do T até o Q. Se é 820, a distância, por exemplo, do P até o T tem que ser quanto? 410. 410. Opa, 410. Ou seja, se ele vai andar em linha reta, 520 metros, mas em 410 metros tem um ponto, posso afirmar que ele vai estar nessa reta ainda, sim ou não? Sim ou não? Sir, eu não entendi esse ponto aí que você falou. O 410? Aham. Tá. Você entendeu que o ônibus vai percorrer 820 metros do ponto P até o ponto Q? Ele vai Sim. andar 520 nessa linha reta, vira à esquerda mais 300 metros. Sim. Um total de 820. Se ele quer um ponto T que divida esse percurso ao meio, eu tenho que andar do P até o T 410, do T até o Q mais 410, que daí vai fechar os 820. Ah, tá, entendi. Obrigado, senhor. Ou seja, o T, ele saiu do P, vai andar 410. Vai estar nessa reta ainda. Fica claro isso? Sim. Sim. E aí, galera, se ele vai continuar nessa retinha aqui, você já consegue eliminar, por exemplo, os itens B e D, né? Que era zero. Não tinha nada a ver. Sem nem pensar, eu já tinha que eliminar o B e o D. Aí me sobra o A, o C e o E. Como é que eu vou descobrir qual que é?
O ponto P, ele está no 30, x30. Eu vou aumentar mais 410. Esse ponto T aqui, ele tem um par ordenado, né? 30 mais 410, 440. E o Y vai ser igual ao outro, que é 20. 440 e 20. Fica claro isso? Fica. Item E. Professor, se eu não conseguisse pensar nisso tudo, eu ia dar uma dica, assim, né? Não é uma dica, mas tipo, puxa vida, eu preciso chutar uma questão. Quando você for chutar uma questão, primeiro, tenta pensar na lógica da coisa. Não tem como ser zero o Y, né? Porque o Y está no 20 e o ônibus só vai para cima, vai ficar positivo, não tem como ficar zero. Então, eu já eliminaria o B e o D de qualquer forma. Quando eu for olhar, repare que eu tenho um X de 290. Aí eu tenho 410 e 440, né? O 410 ele colocou porque aparece um 410 aqui. E aí existe uma chance grande de a gente errar, né? Tenta chutar entre 410 e 440. Você sai de uma chance de chute de 20% por uma chance de 50%. Mas é melhor que você consiga... Pode repetir a parte do 440 e 20, tipo a parte final? Claro, claro. O que eu vou mostrar aqui, então? Ó? Eu vou montar para vocês o plano cartesiano, tá? Vou montar o plano cartesiano, só um esboço dele para a gente poder pensar um pouco. Vamos dizer que isso aqui seja o plano cartesiano que o exercício deu. A gente sabe que aqui vale 30, ficou fora de... mas não dá nada. E 20. Y e X, tá? Como o ônibus vai percorrer em linha reta para lá, até chegar no ponto T, eu preciso descobrir que ponto é esse. Que ponto é esse aqui? Repara que o Y é o mesmo, porque ele nem subiu nem desceu. Do P até o T, ele andou na horizontal. Agora, quanto que ele percorreu do P até o T? 410. Só que 410 é a distância desse ponto até esse ponto. Quanto mais ele tem que aumentar aqui? Mais os 30 que ele já tinha do ponto T. Então, esse ponto T, no par ordenado, ele é representado por... Opa, quem que é esse aqui? 410 mais 30, 440, tá? Olhando o par ordenado, acho que fica mais claro, né? E o Y que não alterou, que é o 20. Beleza? Beleza. Ok. Alguma dúvida? Quem me perguntou lá no privado, lá, pergunta se entendeu mesmo. Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tinha mais 1, 2. Galera, eu tenho mais 2 exercícios, só que não vai dar tempo, porque agora eu vou ter que me preparar ali pro médico, tá? Brunão, faz um favor para mim. Diga. Manda os 2 exercícios que eu te mandei, os 2 últimos que não foram. Se você puder mandar todos no grupo, pode mandar todos no grupo, tá? E aí, na sexta-feira, a gente vai começar com esses 2 exercícios que eu mandei e depois a gente faz mais. Joia? Pode ser? Beleza. Então, tá bom. O Bruno vai mandar, então, no grupo de vocês. Galera, fiquem tranquilos, tá? E na sexta-feira a gente conversa mais um pouco. Uma solicitação. Uma solicitação. Já falei isso várias vezes, mas caso, né, alguém me ouça hoje, eu agradeceria. Me manda as dúvidas, me manda exercícios que vocês escolherem aí, tá? Para que a gente possa trabalhar com as dúvidas de vocês e não com o que eu escolho. Porque, às vezes, o professor está escolhendo só o exercício fácil. Não, eu escolho o que vai me aparecendo, eu acho legal e vou escolhendo. Tá? Se você tiver algum que você gostaria de discutir, me manda lá. Joia? Galera, valeu. Desculpa encerrar assim na correria.